João capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17 diz assim: quem abriu, fala amém. Quem amém, fala abriu. Abriu e amém. Então vamos ler. Gostou, né, careca? Diz assim a palavra do Senhor: e todos nós recebemos também da sua plenitude. Repete comigo: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Repete comigo: graça sobre graça. Essa é a plenitude de Deus. A graça, ela é autossuficiente para nós. E ele continua dizendo no versículo 17: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Repete comigo: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Se você sabe o que você está fazendo aqui nessa noite, você veio com um propósito. Você que veio, para que Deus fale ao teu coração. Você veio adorar o Senhor, mas quer sair daqui com uma palavra, sair edificado, fortalecido. A graça de Deus está liberada sobre nós. A plenitude dele, consiste na graça. E João diz sobre o testemunho de João Batista que ele liberou sobre nós graça sobre graça. Mas a graça não é da terra, a graça é do céu. Então, para entender a graça, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu queria muito que você orasse agora com seus olhos fechados e falando: Deus, em nome de Jesus, eu oro no nome do teu Filho amado, e que o teu Espírito Santo me traga agora a iluminação da revelação da tua palavra. Eu quero compreender essa plenitude. Eu quero entender essa graça sobre graça. Eu quero aprender, eu quero corresponder a esta graça. Então abre a sua boca, porque Deus, Ele está esperando você. A expectativa do teu coração, à medida que você se achega a Deus, é à medida que Ele vai chegar a você. A graça dele já foi liberada, a graça dele está sobre esta casa. De manhã, à tarde, agora à noite, o poder de Deus está neste lugar. É muito notório, é palpável a presença de Deus nesse lugar. Mas você pode sair daqui sem receber tudo aquilo que Ele projetou para você, porque talvez você está indiferente. Então abra o seu coração em nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua igreja, pelas tuas ovelhas, o teu povo que saiu da casa deles, de cada um deles, para estar aqui como congregação, te adorar, te exaltar, te glorificar, mas também para receber uma palavra, para edificar o nosso espírito, para fortalecer. E a palavra dessa noite é que a tua graça, ela é abundante sobre nós, que é graça sobre graça. O Senhor é um Deus de graça, então revela-te a nós. Que o teu Espírito Santo traga esta iluminação da revelação da tua palavra. Ilumina os olhos do nosso coração, que nós possamos compreender tamanha graça, ao ponto de ficarmos constrangidos para corresponder a esta graça, para receber esta graça, para viver pela graça, como diz o apóstolo Paulo. É isso que eu te peço, Deus. Não há nenhuma pretensão humana minha. Eu não confio naquilo que eu estudei, eu não confio nisso, mas eu confio na tua graça que está sobre mim. E através da graça eu vou liberar a tua palavra, e o teu Espírito vai te fazer entender cada coração, para receber a tua graça, para desfrutar da tua graça, para ser fortalecido pela tua graça, edificados, libertos, curados pela tua graça. Essa é minha oração, e eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Então aqui João, ele escreveu esse evangelho, e ele dando testemunho aqui, o contexto sobre a vida de João Batista, um homem que veio preparar o caminho de Jesus. E aí no versículo 16 e 17, que eu quero destacar para a gente começar a fazer essa introdução, ele diz que todos nós recebemos também da plenitude de Deus. A graça de Deus está sobre todos nós. Então ele diz graça sobre graça. Então a graça foi quando Jesus veio para morrer no meu e no seu lugar. Isso foi graça. Eu não merecia a salvação, mas a salvação é pela graça. Eu tomo posse pela fé. Só que nós temos a graça, ela superabunda na vida de todo cristão. Ela é graça sobre graça. Nós podemos não só receber a salvação, mas a plenitude da vida de Deus em nós. Quando João 10:10 ele relata: olha, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e é aqui na terra. Então em nós está liberado uma graça sobre graça. Além da graça salvadora na cruz, existe uma capacitação.
Existe um poder liberado do céu para que eu possa vencer esse mundo mal, que eu possa corresponder a esta graça e ser fortalecido por essa graça. E ele explica, fala, olha, a lei veio por Moisés. Quem trouxe a lei? É lógico que foi Deus que escreveu a lei, falou para Moisés, mas não foi os 10 mandamentos. Na verdade existiam muitas leis, várias leis. A lei veio por Moisés, mas João está dizendo, existe algo maior, existe algo melhor. É a graça de Deus, a plenitude de Deus. E a graça, ela veio por intermédio de Jesus. Então quando Jesus pisou nessa terra e quando ele morreu naquela cruz, a graça estabeleceu o tempo da graça. A graça sobre graça nós recebemos através de Jesus Cristo. Domingo passado eu falei que graça é um favor imerecido. Repete comigo, graça é um favor imerecido. Um favor que você não merece, mas como Ele é gracioso, amoroso e bondoso, Ele concedeu isso a você. Falei também que a graça, ela é um pacote completo. A graça não é simplesmente perdão de pecado, ou remissão de pecado, ou para que você possa ser salvo. Isso também é graça. Contenha a salvação, o perdão, a remissão, a justificação. Está tudo embutido na graça. Mas a graça, ela é uma força vinda do alto. Ela é uma força que capacita o cristão a vencer esse mundo mal. A graça, ela é um pacote completo, onde me dá força para vencer. Onde eu estou enfrentando um momento difícil, a graça me sustenta. A graça traz provisão quando a situação financeira não está boa. A graça quando o casamento não está bom, a graça de Deus está sobre nós. Então a graça é muito mais do que perdão de pecado. Ela é uma força capacitadora, vinda da parte de Deus, para que possamos vencer esse mundo mal, para que possamos suportar o dia a dia, suportar as pressões, suportar as enfermidades, suportar as pressões, e através da graça nós vencemos tudo isso. Eu falei também que a graça é Deus dando e fazendo tudo para quem não merece nada. Repete comigo, graça é Deus dando e fazendo tudo. Faz assim, ó, por mim, que eu não mereço. 2, 3, amém. É por isso que quando a gente não entende a graça, a gente fica como se está pregando qualquer coisa. Faz 2 domingos que eu estou falando sobre graça. E se não fosse a graça de Deus, você iria para o inferno. Você ia sofrer eternamente no inferno. Terror eternamente. Ah, eu não acredito em inferno. Então, você está contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que existe inferno, que o inferno foi criado para os Satanás e para os seus anjos, e todo aquele que negar Jesus Cristo. Jesus falou sobre o inferno. E só a graça de Deus, você não tem como se salvar. Você não tem condição de pagar a dívida que nós herdamos pelo pecado de Adão e pelos seus próprios pecados. Mas a graça de Deus nos atraiu. Jesus, a própria encarnação da graça, a personificação da graça de Deus, veio até nós e nos concedeu salvação a todos nós. Quando eu entendo isso e desce para o meu coração, quando eu falo a palavra graça, eu me alegro, eu dou glória a Deus, eu falo amém. É diferente. Mas eu vou dar mais uma oportunidade para você. Repete comigo, graça é Deus dando e fazendo de tudo para mim, que eu não mereço nada. Amém? Depois desse empurrãozinho. Nossa, isso tem que ser natural, nossa. Sabe por que nós não nos alegramos, não gritamos, não celebramos quando fala em graça? Porque no fundo do seu coração você acha que você merece ser salvo, que você faz por merecer. Esse é o grande erro de todos os crentes que estão na casa do Senhor. Porque eu oro, porque eu venho na igreja, pastor, estou até dando dízimo já, estou até ofertando, já fui batizado nas águas, eu jejuo de vez em quando, mas jejuo,
quando a coisa aperta, né? Então eu mereço. Eu quero dizer para você que você não merece. Jejum e oração não é para mudar Deus ao seu respeito. Na verdade, jejum e oração é para mudar você, para que você se relacione melhor com Deus. Não é para mover o coração de Deus. Você não vem na igreja para receber algo em troca. Você tinha que vir na igreja para adorá-lo, porque a graça dele já foi liberada sobre nós, simplesmente por graça. Você não merecia. Tem uma coisa que você merece: só a morte, condenação no inferno. O salário do pecado é a morte. Quem não tem pecado aqui, pega a pedra e atira em mim aí. Quem nunca pecou? Então o salário do pecado é a morte, mas a graça de Deus me livrou da condenação eterna e me colocou no seu reino de luz. Aleluia. Isso é graça, favor que você não merece. Olha para a tua vida, onde você estava um tempo atrás. Pessoas que sentam na igreja, com o nariz empinado, orgulhosos, prepotentes, nunca vai desfrutar da graça, porque Deus vai contra os arrogantes, mas libera a graça aos humildes. Quer graça? Quebra o seu coração, abaixa o seu nariz, rasgue o teu coração agora e fala: eu quero receber dessa graça. Eu vou me humilhar para receber dessa graça. Deus não é apenas Deus. Eu terminei domingo passado falando sobre isso, e o título dessa mensagem é Graça sobre Graça. Mas eu terminei domingo passado falando que Deus não é apenas Deus, Ele é o nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, isso é bom demais. E eu quero dizer para você que isso é um privilégio para os crentes, porque o diabo fala que todo mundo na terra, toda pessoa que nasce na terra é filho de Deus. Quer dizer para você que não é verdade. Você não encontra isso na Bíblia. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram na família de Deus. João capítulo 1 versículo 12: mas todos aqueles que creram em Jesus Cristo, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. É diferente você entrar na casa de qualquer pessoa, você não tem liberdade. Mas quando você entra na casa do seu Pai, você pode ir na despensa, você pode ir na geladeira, você pode pedir. Mas quando é um estranho, você não tem essa liberdade. Tem muitos crentes que têm essa dificuldade com Deus, porque se relacionam como um Deus muito distante. Sabe de uma coisa? Eu preciso entender que Ele comprou a minha vida. E se Ele comprou, Ele é dono da minha vida. Então eu sou escravo de Deus. Mas Ele é tão amoroso que Ele não chama você mais de escravo. Eu preciso me comportar assim, entender que eu fui comprado, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Isso Pedro fala. Mas Ele trata você como filhos e filhas amadas. Aleluia. Isso é graça. É graça. Deus fazendo de nós os seus próprios filhos. Você não merecia ser filho de um Deus santo, justo, porque você não é santo nem justo. Pelo menos não era, até a graça vir sobre você, te justificar e te santificar. Chamar Deus de Pai precisa ser mais que um termo bonito de oração, mais que um termo, uma verdade teológica. Precisa ser um fato na sua vida, precisa gerar intimidade. Você precisa se relacionar com Deus como um pai, porque Ele deseja dar as boas coisas para os seus filhos. Mateus capítulo 7 versículo 11, Jesus falou: olha, vocês que são pais maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos terrenos, quanto mais o seu Pai celestial que está no céu não dará coisas boas aos filhos que lhe pedem. Mas por que você não pede como convém? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você não conhece o coração do Pai. Você não conhece aquilo que o Pai não vai te dar porque não é bom. Não é porque Ele não quer, porque aquilo vai fazer mal para você. O nosso Pai Celestial sonha com grandes coisas para você. Você pode dizer amém? Irmãos, quando nós geramos um filho, quando nós nasce um filho no seio de uma família, de um pai e de uma mãe, a gente projeta muitas coisas. Já começa pelo nome, Pelo menos na minha casa foi assim.
Quando foi proposto o nome, nós entendemos o contexto bíblico e nós entendemos Josué e Caleb. Nós queremos que ele herde a terra prometida. Não é que não sobe mais para ninguém, mas nós queríamos que o nosso filho herdasse a terra. É uma expectativa que nós temos no coração. E eu tenho liberado essa palavra para meus filhos. Eu falo, se vocês continuar fazendo essa devocional, eu chego em casa, estão adorando, louvando, escrevendo, fazendo devocional, lendo a Bíblia, ano após ano, eu falo para eles, você vai dar de 100 a 0 no seu pai. Você vai ser muito melhor, porque tem coisas que Deus vai realizar nele. Tem coisas que Deus vai realizar comigo, mas tem outras que vai realizar nele. Por quê? Porque nós pais, nós temos expectativas boas aos nossos filhos. Nós queremos o melhor, nós sonhamos com coisas boas. Agora imagine um papai do céu sonhando com você. Ele tem coisas grandes, ele te ama. Mas muitas vezes você não sente esse amor. Fala, Deus esqueceu de mim. É porque você não entendeu o que é graça. É por isso que você fica essa cara de borocochô, de maracujá de gaveta. Se você entender graça, você pode entrar ousadamente, mesmo que você pecou há 3 horas atrás, antes de vir para o culto. Mas se você entrar por aqui, coração quebrantado e contrito, e falar, Deus me perdoa, eu sei que eu não mereço, nem que o Senhor olhe para mim, mas eu sei que a tua graça está sobre mim, então eu vou te adorar e eu vou sentir a tua presença, não porque eu mereço, mas porque a tua graça está sobre mim. A tua graça me perdoa. O Senhor não está para me condenar, o Senhor está para me amar. É assim que você tem que entender. Na casa do Pai existe maior liberdade. Você pode ir na despensa celestial, tem coisas boas para você lá. Está precisando de paz? Entra na presença do Pai. Lá na despensa tem paz para você. Está precisando de provisão? Está desempregado? Entra na despensa do Pai e fala com Ele, Pai, eu estou precisando de provisão para essa semana, para esse dia, até ver um emprego. E Deus tem provisão para você. Você está precisando de fé, sua fé está abatida, chega a Deus, aumenta a minha fé. O Pai libera a fé. A graça, ela é um pacote completo da bênção do Senhor. A graça é uma força que vem do alto e capacita a vencer, a suportar as pressões do dia, as enfermidades, as lutas, as provas. Isso é graça. Em Lucas capítulo 15, abre a sua Bíblia. Versículos de 11 a 32. Eu quero ler essa parábola inteira, a parábola do filho pródigo. Talvez você já ouviu várias pregações sobre ela, mas presta atenção, eu quero que você olhe essa parábola pela ótica pela qual Jesus contou. O papel principal aqui não é o filho pródigo. O foco principal dessa parábola não é o filho pródigo e também não é o filho que ficou na casa, nem o mais velho nem o mais novo. Eu quero que você olhe pela ótica do céu, pela ótica da graça. O papel principal aqui dessa parábola é o Pai. Na verdade, é o coração do Pai, a graça desse Pai, o amor desse Pai. Mas muitas vezes nós focamos no Filho. Eu quero que você entenda que esse Pai dessa parábola representa a Deus. Um Pai gracioso, um Pai que ama incondicionalmente. E Jesus começa a contar assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Só explicando, algumas versões na tua Bíblia está fazenda, riqueza, enfim, mas para entender melhor eu vou trocar a minha, está fazenda aqui, que significa riqueza, herança, eu vou trocar por herança. Então me dá a parte que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua herança, vivendo, repete comigo, vivendo dissolutamente. Essa palavra no original grego significa vivendo sem regras. Ou seja, ninguém manda na minha vida. Já viu crente assim? Eu saí cedo de casa, nem meu pai mandava em mim. Não é agora esse pastor que vai mandar, esse líder que vai mandar na minha vida, não. Conhece crente assim? Quem manda na minha vida sou eu? Será que tem alguém sentado aqui assim? É o que esse filho quis. Ele falou: não quero mais. Eu quero viver dissolutamente, sem regra. Eu quero viver a minha vontade, vontade da carne. Eu quero extravasar. E ele pegou a herança e foi viver dessa maneira. E havendo ele gastado tudo,
houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, nem comida de porco não estava tendo mais para ele. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Repete comigo: já não sou digno de ser chamado teu filho. Você vai entender isso daqui a pouco. Ele sabia que ele não tinha mais direito de ser chamado filho. Ele diz: faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Repete comigo: viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, repete de novo: correndo, que lindo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, aquele bezerro, aquela novilha gorda, aquela abençoada, que tem aquela picanha que chega, e matai-o. Falaram aleluia aí para picanha também. Tem gente que gosta também, tem gente que não é bobo não. E comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Repete comigo: música e dança. Você que não gosta de música e dança, está na hora de começar a adorar com músicas e danças, porque no céu vai ter isso, hein? Mesmo que você dance igual aquele boneco do posto, entendeu? Porque tem gente que fala que o pastor dança desse jeito, e quem fala isso, Deus abençoe você. Amém, cara? É isso aí. Não sei se é ele, eu só falei amém porque todo mundo falou. Ele falou amém, então, né? Não tem problema, eu não sei, mas o que Deus fez por mim na cruz merece no mínimo meu glória a Deus, minha dança, minha expressão de louvor do fundo do meu coração. Então o filho mais velho viu e escutou a música e viu a dança. Versículo 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que está acontecendo lá? O que era aquilo? Essa dança, essas músicas. Ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Repete comigo: mas ele se indignou. Irmão, o irmão mais velho ficou irado, indignado, decepcionado. E não queria entrar. E saindo o pai, falava com ele, né? Insistiu com ele para entrar. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, quanto mais um boi cevado, uma novilha cevada, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, nem falou que era irmão dele, mas esse teu filho, que desperdiçou toda a herança com meretrizes, né, com coisas erradas, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, repete comigo: era justo. Lembra que eu falei domingo passado, quem esteve aqui? Às vezes a graça de Deus nós confundimos com injustiça, mas não é não, é graça. O pai está falando: mas é justo, filho, é justo matar o bezerro cevado, é justo celebrar, é justo fazer essa festa, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi
achado. Eu sei que você sabe, mas permita explicar o que é parábola. Porque isso daqui é uma parábola. Quem contou foi Jesus, essa parábola. Parábola é uma narrativa que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou alegorias. Agora, as parábolas de Jesus eram histórias que ele usava alegoria, mas ele usava elementos comuns da época, da cultura daquela época. Então, quando Jesus contou essa parábola, todos daquela época estavam entendendo plenamente até as vírgulas daquela história. Então Jesus, ele usou elementos comuns da cultura da época. Para que Jesus contava parábolas? Por que ele falava através de parábolas? Porque ele falava de algo comum, que eles iam entender princípios do reino de Deus, verdades espirituais. Porque de repente, se ele falasse as verdades abertas do reino de Deus, talvez o povo não ia entender. Mas as parábolas, Jesus contava essas alegorias, essas histórias, usando o contexto da época, para ensinar verdades espirituais. Então, nessa parábola, Jesus estava dando ênfase ao Pai e não ao Filho. Então nós precisamos olhar essa parábola pelos olhos da graça. Muitas vezes o filho pródigo, então nós damos ênfase no filho pródigo. Na verdade, essa parábola é para orar para o coração do Pai, um Pai amoroso, um Pai cheio de graça. O Pai, repete comigo, o Pai é o centro dessa parábola. O coração do Pai é o centro dessa parábola. Então, neste contexto dessa época, quando um filho pedia a herança para o pai, sabe o que ele estava dizendo? Eu quero que o senhor morra. Quando um filho, naquela época, hoje também, né? Mas hoje é mais polido, então é mais bonito. Mas naquela época era claro, quando um filho pedia herança, enquanto o pai estava vivo, o desejo daquele filho é que o pai morresse logo. Está fazendo hora extra, não vejo a hora de ir embora. Eu quero o dinheiro do meu pai, eu quero a minha parte. Em outras palavras, estava dizendo o seguinte: como o senhor não morre, então me dá a minha parte, que eu quero viver do jeito que eu quero. Eu quero fazer o que eu quiser. Eu não quero mais seguir ordem, eu quero viver dissolutamente. E vou dizer mais, naquele contexto era amaldiçoar o pai. Então, quando o filho pediu a parte dele da herança, ele queria que o pai morresse. Mas já que o pai não morre, ele falou: então, eu estou te amaldiçoando, eu não quero mais saber do senhor. Eu quero o dinheiro, eu quero a minha parte, eu quero viver a minha vida. Então, nesse exato momento, quando isso acontecia, esse filho jamais poderia voltar para a casa do pai, porque esse filho para o pai morreu. Agora você entende o termo que o pai falou: esse teu irmão estava morto. Esse era o contexto da época. O contexto era esse. Esse filho pegou e foi viver da maneira que quer. Quantos crentes estão assim? Jesus te salvou, tirou lá da lama do pecado, e você agora está vivendo do jeito que você quer. Continua no vício, continua na pornografia, no adultério, na mentira, no engano. Quantos filhos de Deus estão assim? Quantos? Então esse moço, o filho mais novo, ele jamais poderia voltar para a casa do pai. Ele não poderia voltar mais, porque agora esse filho tinha morrido para esse pai, porque ele tinha amaldiçoado o pai. Mas quando esse filho estava sofrendo, depois que ele gastou todo o dinheiro, desfrutou, porque o prazer do mundo, existe prazer no mundo, ele é momentâneo e terrível, devastador. Você desfruta por um tempo dos prazeres desse mundo, da tua carne, sexo, bebidas, droga, balada, mas tem um preço alto para ser pago. Esse jovem, chegou o momento que acabou tudo, e o pior, aonde ele estava, a fome era grande. Ele arrumou um serviço para dar comida para porcos. Um serviço, todos os serviços são dignos, mas principalmente naquela época não eram dos melhores. E ele morrendo de fome, porque a situação estava tão feia que ele precisava comer.
E ele queria comer comida de porco. Lavagem, né? Aqui na nossa região fala lavagem, né? Eu posso pegar lavagem, que eu tenho porco em casa, pegar lavagem. Mas nem isso sobrava para ele. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Olha o que diz aqui o versículo 19. Na verdade o 17 diz: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e eu vou dizer para ele: eu pequei contra o céu e perante ti. Ele também conhecia, ele sabia como é que era o contexto da época. Olha o que ele disse: já não sou digno mais de ser teu filho. Ele sabia. Ele não merecia mais, não tinha mais como. Um filho que faz isso, que amaldiçoa o pai, ele não era mais tido como filho. Então ele queria voltar agora como escravo. Ele falou: eu preciso voltar, porque o escravo é muito melhor, mais tratado do que eu estou passando fome aqui. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Repete comigo: viu o seu pai. O pai aqui dessa parábola é quem? Quem que é? Nosso Deus, o nosso Pai. Nosso Pai que estás nos céus. Interessante. A cultura da época, para esse pai, o filho tinha morrido. Mas para esse pai, ele estava esperando a volta do filho. Interessante, os detalhes da Bíblia é o que enriquece. Por isso que o foco é no pai, não é no filho. Ah, mas o filho se arrependeu e voltou. Não, mas o foco é no pai. O pai viu o filho de longe. Ou seja, o pai todo dia olhava ao longe, esperando o filho voltar. Papai do céu está esperando de braço aberto você reconhecer os teus erros e voltar para o colo dele. Mas o mais interessante, que esse pai repete comigo, fala assim: correu. Você imagina Deus correndo atrás de você? Deus não precisa de você. Ele não precisa de você para ser feliz. Ele não precisa de você para comer. Ele não precisa de você para ter comunhão. Ele não precisa. Mas Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ser o teu pai amoroso. Ele é o pai amoroso. Ele está sempre de braços abertos, não para te condenar, mas para te perdoar. E esse pai correu. Esse filho tinha amaldiçoado. Esse filho tinha falado para o pai: eu quero que o senhor morra. Mas o pai, cheio de graça e de amor, corre atrás desse filho. E a Bíblia diz que ele abraça, se joga no colo do filho e beija o filho. Deus é esse Deus amoroso, que está esperando só os filhos voltarem arrependidos, dizendo: Deus, me perdoa da vida promíscua que eu tenho vivido, da minha vida fria diante do Senhor. Eu estou voltando para os teus braços. Eu quero dizer uma coisa para você: você não vai escutar Deus te condenando, mas Ele é um pai cheio de graça. Ele está te esperando e Ele vai ao teu encontro. Lembra de Adão? Deus falou para ele: você está no melhor lugar. O jardim do Éden era o melhor lugar da face da terra. Não faltava nada, 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 nada. Tudo ali é pleno. Mas ele pecou. E quando ele pecou, ele fugiu de Deus. Quem foi atrás? Quem foi atrás? Quem precisava de perdão? A graça de Deus sempre foi liberada desde o tempo da lei de Moisés. Desde o início de tudo, a graça já era e já estava com Deus. Deus é gracioso. Deus foi atrás de Adão. Esse pai correu e abraçou esse filho. Mas não para por aí. Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de chamar teu filho. Esse jovem já foi preparado, sabendo que agora ele tinha que trabalhar de escravo. Ele tinha que merecer comer. Ele sabia que ele tinha perdido o posto de filho, que tinha liberdade na casa do pai, de pegar tudo que era do pai, era dele. Agora ele sabia
Esse era o contexto da época. Ele sabia que ele estava voltando para a casa do pai para ser empregado, escravo. E ele sabia que como escravo ia comer melhor do que ele estava comendo lá, comida de porco. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a roupa mais cara. Traz a roupa mais cara, a roupa mais bonita que tem aqui em casa. Traz e veste o meu filho. Depois ele diz: coloca um anel na mão dele. E por último, coloca uma sandália. Sabe isso representa? O pai está dizendo: filho, eu sei que você não merece. Você não merece mais ser meu filho. Você me amaldiçoou, você virou as costas para mim. Mas escravo fica descalço. Ele está dizendo: eu estou pondo sandália, porque eu estou te recebendo de volta como meu filho amado. Estou te dando autoridade. O anel é símbolo de autoridade. E ó, tem mais. Eu vou pegar o melhor que eu tenho aqui. Eu vou matar o melhor boi, melhor novilho. Pode mandar matar o melhor. Foi o que o papai do céu fez por mim e por você. Ele falou: o que eu tenho de melhor é meu filho Jesus. Eu estou enviando para vocês, eu estou enviando a terra para ele ser sacrificado no seu lugar, para perdoar todo o teu pecado. Ele morreu, Deus deu o melhor para fazer de nós servos, fazer agora como filhos de Deus, transformar a criatura em verdadeiro filhos de Deus. Aleluia! Isso é graça. Isso é graça. Eu não mereço, mas é graça de Deus. Porque se eu merecesse, já não é graça, é pagamento. Mas o filho mais velho, voltando para casa e vendo a festa, e vendo as danças, e ele ficou sabendo que foi matado o novilho cevado. Versículo 28 diz: mas ele se indignou e não queria, ele recusou entrar na casa. Olha aqui para mim, crente religioso. Esse é aquele crente que está vindo na igreja 1, 2, 3, 5, 10, 30, 40 anos. Fica indignado porque chega gente nova e já está lá na frente. Está muito mais na frente do que ele. Não suporta que os outros que chegaram depois dele estão sendo abençoados. Não suporta ver a graça de Deus sobre as pessoas. É isso que acontece com muitos crentes, igreja brigando contra a igreja. A igreja começa a crescer, todo mundo tem que falar mal. Não entende a graça de Deus. Não consegue entender a graça. São crentes que vivem pela lei do merecimento. Eu faço por merecer. Porque esse filho falou: pai, eu não vou entrar nessa festa, porque não é justo, é isso que ele está falando, isso não é justo. E outra coisa, quanto tempo que eu estou trabalhando para o Senhor? Quanto tempo aqui eu estou lutando, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito, quanto mais um boi cevado. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. O que esse filho está falando? Ele não tinha coragem de pedir um cabrito para se alegrar com os amigos. Por quê? Porque ele tinha uma lei de merecimento. Não tratava o pai como um pai gracioso, amoroso, mas ele se considerava como um escravo, como um empregado. Ele só trabalhava, então ele merecia o salário dele, mais nada. Tem muito crente que está como o filho mais velho. Ora, jejua, vem na igreja, dá o dízimo, foi até batizado, e por isso você merece alguma coisa. Não, eu decidi por Jesus. Pastor, eu abri mão de várias coisas. Era tão gostoso o mundo, eu vivia na balada. Agora eu abri mão de tudo, eu escolhi Deus. Eu quero dizer para você que não foi você que escolheu Deus. João 15,16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Deus te atraiu com amor e graça para a presença dele. Irmãos, quantos estão sentados aqui que não queria, jamais passou na cabeça ser crente, e odiava crente, igreja de crente? Mas Deus, com um jeitinho gracioso e amoroso, vai pegando. Convida um aqui, convida outro ali. Aí você aceita um convite, aí você vai um dia. A hora que você vê, você já se rendeu a Jesus, vem na frente, entregou a sua vida para Jesus. É graça. Uns vêm pelo estômago, outros vêm pela necessidade, outros vêm pela dor, mas é atraído pela presença do Papai Celestial. Você não merece, ou melhor, você merece. Tem uma coisa que você merece:
a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então a única coisa que nós merecemos de fato é a morte. Mas a graça de Deus me livra da morte eterna e me coloca na salvação eterna. Isso é graça. Então quando falar graça, você precisa se relacionar diferente. Eu estou na terceira pregação, irmãos, falando a mesma coisa. Mas a revelação da graça sobre mim me constrange toda vez que eu falo sobre graça. Porque mesmo nascendo no lar evangélico, nascendo, ensinado os caminhos do Senhor, eu estava perdido na minha religiosidade. Como se eu entendesse que a graça era irresistível. Ou seja, eu estou na igreja, então Deus vai me salvar na marra, eu vou para o céu de qualquer jeito. Não. Eu já expliquei isso no começo, eu não quero tocar nisso agora. Se você não acompanhou, tem no site as pregações, 2 domingos atrás sobre graça, explicando, que nós precisamos corresponder a essa graça. Há uma responsabilidade com essa graça pessoal de cada um. Mas aí o pai, que eu acho mais lindo, que a graça que foi para o filho mais novo, como ele ficou sabendo que o filho mais velho não queria entrar na festa, quem que foi atrás novamente? Quem que foi atrás novamente? O pai. Filho, vamos entrar para a festa. Vem, filho. Ah, não é justo o que o senhor está fazendo. O senhor nunca me deu nada. Ele falou: filho, tudo que é meu é teu. Você nunca comeu um cabrito dos seus amigos porque você nunca pediu. Porque você não sabe quem eu sou, você não sabe o tanto que eu te amo. Tudo que é meu é teu. Deus está falando: tudo que é meu, eu liberei aos meus filhos. Toda a graça, todo o poder, toda a autoridade. O anel está no dedo do crente, as sandálias como filho está em nós. Toda a autoridade foi dada para nós. Toda a autoridade, Jesus diz, toda a autoridade foi dada a mim, e eu estarei com vocês até a consumação do século. Então se eu estou com Jesus em mim, toda a autoridade está em mim. Quando eu entendo a graça, eu venho para a igreja diferente, eu oro diferente, eu paro de olhar e me comparar com as pessoas, eu paro de julgar tudo na igreja. Eu só quero olhar para o meu Deus, eu só quero adorar o meu Deus, porque Ele morreu no meu lugar, a graça dele se estendeu a mim. João capítulo 8, versículos de 3 a 11. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo no meio. Os escribas e fariseus, o pessoal do mundo, trouxe uma mulher que estava adulterando, certo? Não, os crentes religiosos, os fariseus, os religiosos que oravam, davam o dízimo, ia na igreja, não faltava da reunião de oração, não faltava da célula, firmes. Pegaram a mulher em flagrante adultério. A mulher estava adulterando, pegaram essa mulher, não sei como é que dedaram, alguém dedou, alguma coisa, falaram e pegaram ela e trouxeram para Jesus, pôs na frente dele e disse: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Próximo. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Os fariseus trouxeram e falaram: agora vamos pegar Jesus. Se ele for contra a lei, quero ver o que ele vai falar agora. Levítico capítulo 20, versículo 10 diz que os adúlteros tinham que morrer, tanto o homem como a mulher. Está lá, Levíticos 20, 10. A lei dizia o seguinte: certamente será morto tanto o adúltero como a adúltera. Imagina se fosse hoje. Quantos adúlteros estavam mortos hoje, hein? Misericórdia. Fala misericórdia. Aí trouxeram essa mulher. O que o senhor vai fazer? Todo mundo, pegou pedra. Jesus abaixa e começa a escrever algumas coisas. Aí o versículo, volta lá no versículo 6. Isto diziam eles tentando Jesus, para terem do que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Versículo 7. Mas como insistiram, perguntaram, ergueu-se de novo. Então Jesus estava escrevendo, eles insistiram, falou: e aí? O
que é para fazer? Você está escrevendo aí? Nós temos que fazer uma pergunta. O que é para fazer? Já que eles insistiram, Jesus disse, levantou e falou: aquele dentre vós que está sem nenhum pecado, sem pecado, seja o primeiro que pode atirar a pedra nela. Voltou de novo, abaixou, começou a escrever de novo na terra. Irmãos, quando eu chegar lá, se eu lembrar, eu quero perguntar para Jesus: o que o Senhor estava escrevendo para aquele povo? Mas posso imaginar que ele estava escrevendo o pecado de cada um deles, daqueles grandes religiosos. É o que eu imagino, escrevendo ali os pecados de cada um deles. Aí tem um detalhe importante na Bíblia. Diz que quando ele abaixou pela segunda vez, começou a escrever, eles começaram a vazar. Na Bíblia não está vazar, isso aqui é na minha versão. Começaram a sair, deixar aquele lugar. E a Bíblia fala assim: dos mais velhos para os mais novos. Então qual foi os primeiros a sair? Os mais velhos. Por que será os mais velhos? Mais experientes. São mais experientes. Já sabia que não era perfeito. Que disseram, já deviam ter pecado muito. Os jovens talvez é empolgado, né? Mas os mais velhos começou a soltar e ó, vazar. Não era câmara de ar, mas estava indo embora. Um por um. Aí Jesus levanta, olha para a mulher, olha em volta. Cadê os teus acusadores? Lembrando que a lei, o que tinha que fazer com a lei? Qual era o destino dessa mulher? Matar, tinha que morrer. Não é que Deus, Ele não cumpre a lei. Não é isso, não é que Jesus não está falando isso. É que a graça é maior do que a lei. A graça veio antes que a lei. Abraão foi salvo pela graça. Ele creu, isso foi imputado com justiça. Não tinha lei ainda. A graça vem antes, a graça é superior. Então Jesus falou para ela: mulher. A mulher falou: não tem mais ninguém aqui, ninguém me acusou. Ninguém estava sem pecado para tirar a pedra de mim. O único que poderia pegar a pedra e matar aquela mulher é o que ficou com ela. O único que não tinha pecado era Jesus. Mas Jesus disse: eu também. Olha o detalhe. Ninguém te condenou? Eu também não vou te condenar, por mais que eu possa, porque eu não tenho pecado. Mas a minha graça está sobre você, mulher. Vai, não seja mais adúltera, não peques mais. Graça. A graça sempre esteve presente. Lembra de Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele viu a mulher tomando banho, desejou a mulher, chamou para o palácio, deitou com ela e adulterou, porque ela era casada. Um rei poderia ter outras mulheres? Na verdade, na compreensão de Deus não, mas havia uma permissão, né, naquela época de cuidar de outras mulheres. Então o rei tinha essa liberdade, mas tinha que ser uma solteira e não uma casada, era adultério. Deitou com essa mulher, ficou grávida. E aí, para encobrir o pecado, mandou trazer o marido de volta da guerra, Urias. Falou: Urias, você pode estar de férias, enquanto o soldado está lutando, você pode entrar na sua casa e pode desfrutar da sua esposa. Aquele homem era tão fiel ao rei que ele não entrou na sua casa, ele dormiu na porta. Ele falou: não posso entrar, os meus amigos, os meus soldados estão tudo lutando, eu não vou divertir com a minha mulher, não vou gozar a vida da minha mulher se eles estão guerreando. Olha a lealdade desse homem. Aí, não satisfeito, Davi falou: então é o seguinte, chama lá o comandante, põe ele de bucha de canhão, manda ele na frente para ele morrer. Mandou matar o marido. E depois de um tempo queria encobertar ainda. Encobertou por um tempo. Aí o profeta Natan contou uma parábola, uma historinha para ele. Certo homem rico tinha várias ovelhas, várias criações. Não sei se é ovelha, se é bezerro, se era boi, não sei qual foi o animal que foi usado ali para o Natan. Acho que era ovelha mesmo. E aí veio uma visita na casa desse homem rico. Em vez de matar um do seu rebanho, que ele tinha muito, ele pegou uma ovelhinha que tinha, daquela pessoa que só tinha uma só. Matou aquela ovelha para fazer um banquete para sua visita. O que tem que fazer com esse homem? Davi de imediatamente falou: esse homem tem que morrer. Aí o Natan falou: esse homem é você. Por que Davi é homem segundo o coração de Deus, se ele adulterou e mandou matar o marido da mulher? Porque era um homem contrito de coração.
Natan falou para ele: Deus perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Graça, porque adúlteros tinham que morrer. A graça de Deus no tempo da lei. A graça sempre funcionou. A graça sempre foi assim. Irmão, pensa no povo no deserto. A graça de Deus durou 40 anos, esse povo murmurando no deserto. Chegou no limite. Mas se Deus não fosse gracioso, o povo morria. Muito simples assim. A graça de Deus sempre esteve presente. Aí no Salmo 51, versículo 10 e o versículo 17. O 10 diz: Davi falou: cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Mas o principal está no versículo 17. Ele conhecia esse Deus. Ele sabia que Deus não desprezava quem é um coração contrito e quebrantado. Ele diz assim, versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus repete comigo, o espírito quebrantado. Espírito de letra minúscula, não é o Espírito Santo, é o espírito do homem. Espírito quebrantado e coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Sabe por que muitas vezes você acha que Deus está desprezando? Não é que Deus está desprezando, é que você chega na presença dele com orgulho. Você sabe tudo, você quer fazer do teu jeito. Mas o dia que você chegar humilde, coração quebrado e quebrantado na presença de Deus, você vai ter graça abundante na tua vida, porque a graça foi liberada. Então eu quero que você entenda nessa noite que Deus te ama. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus te ama incondicionalmente. Vira para o outro, para ele não ficar com o ciúme, fala: Deus ama você também. Fala: acorda, homem. O pastor me pegou de novo. Só a graça. E eu estou bem controlado hoje, hein? Estou na graça pura aqui, estou no óleo. E se meu filho, falando com ele, dorme na minha frente, a coisa não ia ser boa não. Mas eu, como eu estou já esperto, né? Quando eu acordo, teu marido: não, o senhor que fez ele dormir, você acorda o senhor. Então eu tenho medo, se a pessoa falar isso, então eu fico quieto, né? Acorda aí, irmã, teu marido está dormindo. Não, o senhor que fez ele dormir, o senhor dá um grito aí agora, faz ele acordar. Deus também vem correndo atrás de nós. Ele deseja ter mais comunhão com você do que você com Ele, isso eu não tenho dúvida. Deus deseja ter comunhão, e a palavra comunhão na Bíblia é koinonia. É muito mais do que ter uma amizade, é ter uma empatia. É um relacionamento sincero, transparente e íntimo. Deus deseja ter koinonia com você. Ele te ama incondicionalmente. Você precisa ter revelação da graça de Deus nessa noite. Eu quero terminar, abre a sua Bíblia, o Ministério Louvor pode vir aqui. João capítulo 21. Versículo 20 e o versículo 24. João 21. Versículo 20 e o versículo 24. Que o Espírito Santo nos leve a ter a mesma revelação que João teve. Olha só o que diz o versículo 20. Primeiro vamos entender quem está escrevendo o Evangelho. Quem? O João, certo? João está escrevendo. E ele está relatando na ceia, quando Jesus comeu a Páscoa e depois instituiu a ceia para a igreja. Ele está narrando, ele está escrevendo. Então diz assim: e Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Aconteceu um negócio. Jesus, um pouquinho antes, falou: olha, o traidor está aqui, está entre nós. O traidor é um dos 12 discípulos. E Jesus estava escrevendo sobre, João estava relatando sobre esse fato. E aí ele falou: olha, Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. O mesmo que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem que vai trair? Então Pedro falou para o discípulo amado: pergunta para Jesus, você é o discípulo amado de Jesus? Quem que vai trair? Pedro agora não quis ser direto. Ele falou para o discípulo amado:
Agora, quem que está escrevendo, João? Quem que é o discípulo amado? E quem que está escrevendo o Evangelho de João? Então ele se reportou dele mesmo como discípulo que Jesus amava. Será que isso é prepotência? Não. Revelação da graça de Deus. E o versículo 24 mostra. Ele está dizendo: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Quem escreveu isso foi eu. Ele está dizendo: eu escrevi. Por que ele não falou, olha, Pedro pediu para que o João perguntasse para Jesus quem ia trair? Mas ele se referiu para ele mesmo, diz: Pedro perguntou para o discípulo amado de Jesus. Então Pedro, escrevendo dele mesmo, ele diz: eu sou o discípulo amado de Jesus. Será que isso é orgulho? Não. Revelação. O dia que você tiver essa revelação, o teu relacionamento com Deus vai mudar. Porque eu e você somos os discípulos amados de Jesus. Ele morreu na cruz por mim e por você. Você não merece, mas Ele veio para morrer por você. Agora você que foi ensinado a ser um bom crente, que está há muito tempo na igreja, você foi ensinado, o louvor está aqui, o céu está descendo, e você está assim, ó. O que isso significa? Ah, não é meu estilo. Ah, eu não gosto muito desse tipo. É, exatamente. Porque você acha que o louvor tem que agradar você. Então você está errado. Quando eu entendo a graça de Deus, o louvor é para agradar o meu Deus. Porque Deus deu o melhor dele por você. Ele moeu o seu filho Jesus na cruz. Porque na cruz se beijam graça, amor e justiça. Ali se encontra o amor de Deus e a justiça de Deus. Porque se Deus perdoasse todos os teus pecados e levasse para o céu, Ele seria um Deus amoroso. Quantos concordam comigo? Deus gracioso, Ele perdoou todos os nossos pecados e pronto. Mas Ele não seria justo, porque o pecado não foi pago. Mas o Deus que eu sirvo, que eu estou pregando, além de ser um Deus gracioso, Ele é um Deus justo, justo juiz. Então o pecado tinha que ser pago. Por isso que Jesus teve que vir na terra. O único que teria condição de pagar, que não tinha pecado, para pagar o teu pecado, o teu adultério, a tua mentira, a tua prostituição, né? Vendo pornografia, teu engano, né? Um monte de coisa tua. Pensa na tua vida e você acha que você é o máximo. Porque Deus é Deus no céu e você na terra. Você está igual o irmão mais velho. Isso não é justo. Eu quero que você entenda uma coisa: a graça de Deus está para esse filho rebelde que saiu. Mas a graça de Deus está sobre também o filho mais velho. Falou: filho, entra para a festa. Mas tem algo que eu e você precisamos entender para terminar essa mensagem. O filho foi restituído como filho porque ele se arrependeu. Ele disse: pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado mais filho. Eu vou voltar para ser escravo. Você que fez tanta coisa errada, volta para o pai hoje. Você vai se surpreender por tanto amor que Ele tem por você. Ele não vai te tratar como escravo, não vai falar: ei, mas você é um filho rebelde, hein? Não. Você vai ser constrangido por tanto amor que Ele vai pegar você, vai colocar no ombro dele e falar: você é meu filho amado. Quero contar algo para você. Certo tempo atrás, eu não sei quanto tempo faz isso, eu estava na minha sala, né? Tem um quarto que a gente fez um escritório ali, e geralmente eu abro a janela e é no segundo andar, então dá para ver o céu assim, fica muito bonito. Faço a devocional, leio minha Bíblia ali algumas vezes. Mas nesse dia específico, nessa semana, eu tinha pisado na bola com Deus, eu tinha errado, eu tinha cometido um pecado. E a hora que eu fui começar a ler, eu fazer devocional, não lembro agora se era a minha leitura diária ou devocional, eu fiquei mal, eu falei: meu Deus, eu estou com vergonha do Senhor. Sabe, uma angústia no meu coração. Eu falei: Deus, eu não podia ter errado. Estou tão arrependido, mas eu estou com vergonha de pedir perdão para o Senhor, porque eu estou com medo do Senhor falar: Marco, mas você está muito sem vergonha, você vai pedir perdão de novo, um negócio que eu já te falei para você não errar nisso. Irmãos, eu fiquei tão mal, eu não estava conseguindo ler a Bíblia. Falei: eu estou com vergonha, eu não consigo me dirigir ao Senhor. E naquele momento eu estava esperando Deus me castigar,
Porque o relacionamento que eu tive com meu pai é o seguinte: quando ele vinha e batia e ficava bravo, estava resolvido o problema, porque eu já aliviei, eu fiz errado, já recebi a correção, ou já apanhei, ou já está resolvido. Eu estava esperando Deus fazer isso de verdade. Mas irmãos, eu quero narrar para você o que eu senti. Acredito que não foi dessa forma, porque Deus já estava comigo naquele quarto. Mas eu senti como se Deus tivesse entrado pela janela, descendo do céu e entrou naquele lugar, sentou do meu lado. Estava sentado na cadeira. Ele pegou, pôs a minha cabeça no colo dele e disse: Marcos, meu filho, não precisa ficar constrangido. Eu conheço o teu coração. Você tem lutado para não viver em pecado. Quer dizer para você que eu te perdoo. Irmãos, eu quero ser bem sincero. Para mim foi pior isso do que se ele tivesse falado: ajoelha no milho. Ajoelha no milho, deita e chora e fica uma meia hora ajoelhado. Paga o teu pecado. Porque era isso que eu estava esperando. Uma repreensão, talvez um castigo de Deus. Mas quando ele veio com amor, irmãos, veio um choro do lado profundo da minha alma, do meu âmago. Eu comecei a chorar e eu falei: meu Deus, como eu tenho visto o Senhor errado. O Senhor não é um pai que vem para me bater ou para me castigar simplesmente, mas o Senhor vem com amor, dando o colo para mim. Irmãos, eu quero dizer para você que isso foi libertador para mim. Hoje eu não evito pecar porque eu vou receber castigo. Hoje eu corro do pecado porque eu não quero desagradar o meu Pai que está no céu, porque Ele deu o que Ele tinha de melhor por mim. Enquanto você não tiver essa revelação da graça, você vai continuar pecando, porque você não vai pecar quando tua esposa está vendo, o teu marido, ou quando tiver alguém vendo. Quando estiver em secreto, você vai continuar pecando. Mas quando você entende a graça, o amor de Deus pela sua vida, você não vai mais pecar simplesmente para não ser castigado. Você não vai pecar porque você não quer mais desagradar o coração do Pai que está no céu. Muda tudo o nosso conceito. Feche teus olhos em nome de Jesus. A graça de Deus está sobre este lugar. A graça de Deus está sobre este lugar.